Você já se sentiu vulnerável, como se os pesos da vida fossem maiores do que suas forças? Talvez você tenha tentado manter o controle com sua força de vontade ou determinação, mas, ao final do dia, percebe que sua energia se esgota e as dúvidas ficam mais fortes. Agora imagine que você não está sozinho nessa luta interna. Há um convite divino que te oferece um poder e uma proteção muito maiores do que os seus próprios recursos. Esse poder é real, te cobre e te fortalece para cada batalha que você enfrenta dia após dia. A Bíblia descreve uma armadura, que não é apenas um símbolo ou uma ideia bonita. É um recurso espiritual concreto, capaz de te sustentar no momento de maior fraqueza. Parece extraordinário? E é. E neste percurso que você está prestes a começar, descobrirá como vestir essa armadura pode fazer toda a diferença entre a derrota e a vitória em sua vida. Juntos, exploraremos passagens que nos ensinam a caminhar em fé, viver na verdade, confiar na salvação e orar com determinação. Tudo isso enquanto resistimos a um inimigo que, embora invisível, existe e não descansa em seus esforços para nos desanimar e confundir. Não importa se você é novo na fé ou se já está nessa caminhada há anos. Hoje você tem a oportunidade de redescobrir, aprofundar ou reacender sua paixão por viver essa batalha com a força de Deus e não a sua. Você está disposto a descobrir os segredos dessa armadura que transforma o ordinário em algo extraordinário? Então venha conosco em cada passo, cada versículo e cada reflexão. Antes de começar, quero te convidar a escrever nos comentários e declarar em voz alta: declaro que com a força de Deus estou protegido e pronto para enfrentar cada desafio que chegar à minha vida. Faça dessa afirmação o ponto de partida para viver sob a cobertura divina e abraçar a vitória que Ele já prometeu para você. Vamos começar. Número 1. Efésios 6, versículos 10 ao 11 dizem: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você já percebeu quantas vezes tentamos enfrentar a vida com nossas próprias forças e acabamos esgotados? É como se nos lançássemos a uma batalha sem armadura, sem escudo, sem proteção. E não importa o quanto nos sintamos fortes por um momento, nossas forças humanas sempre têm um limite. Agora, aqui está a verdade que pode mudar tudo. Nossa fraqueza não é uma condenação, é um convite. Sim, é a porta aberta para depender do poder do Senhor. Porque deixe-me te dizer algo, esse cansaço, essa frustração, não são nada além de lembretes de que não fomos feitos para lutar sozinhos. Deus nunca nos pediu para lutar nossas batalhas com nossas próprias mãos. Pelo contrário, Ele nos convida a nos fortalecer nele, no poder ilimitado de sua força. Consegue imaginar isso? O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está disponível para você. Isso não é apenas uma mensagem motivacional. Não é simplesmente pense positivo e tudo dará certo. Isso é real. É o poder de Deus agindo na sua vida cotidiana, nas pequenas e grandes lutas que você enfrenta todos os dias. É a força que sustenta o fraco, que levanta o caído e que transforma o impossível em possível. Mas aqui está algo importante. Essa força divina não se ativa automaticamente. Há algo que devemos fazer, nos revestir de toda a armadura de Deus. E isso não é um ritual superficial ou uma rotina religiosa. É um ato de fé e obediência. É como um soldado que sabe que não pode ir à frente de batalha sem seu equipamento. A armadura não é apenas nossa defesa, é também nossa confiança de que Deus luta por nós. Revestir-se dessa armadura requer disciplina, intenção e, acima de tudo, uma entrega completa à direção de Deus. Agora talvez você pergunte, por que preciso dessa armadura? A resposta é simples, mas profunda. Porque há um inimigo. Nós não o vemos, mas ele está lá, lançando ataques para nos desanimar, nos confundir e nos afastar da verdade.
Mas quando estamos revestidos com a armadura de Deus, podemos resistir às ciladas dele. Não importa o quão astuto ele seja, não importa quantos truques ele tente usar contra você, quando você tem a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração como sua defesa, você pode permanecer firme. E isso não é algo que você faz uma única vez, é uma convicção diária. Toda manhã, antes de sair para o mundo, você precisa tomar essa decisão. Hoje me revisto da armadura de Deus. Hoje escolho depender da força dele e não da minha. O que isso significa na prática? Dedicar tempo à oração, à leitura da Bíblia, pedindo a Deus que te revista com o seu poder. Identifique as áreas onde você é mais vulnerável e fortaleça-as com a verdade de Deus. Talvez você tenha dificuldade em lidar com o medo, com a dúvida, com o desânimo. Pois bem, é aí que entra a palavra de Deus. Encha-se de versículos que falem diretamente a essas áreas específicas. Use a fé como seu escudo, lembrando que Deus está com você em cada passo. E o mais importante, não guarde essa verdade só para você. Compartilhe. Ao falar com outros sobre como Deus te fortalece, você não só reafirma sua confiança nele, mas também ajuda outras pessoas a encontrar essa mesma força. Então, o que você vai fazer hoje? Continuar confiando em suas próprias forças ou dar esse passo de fé e se revestir da armadura de Deus? Não é uma decisão pequena, é o primeiro passo para viver uma vida de vitória. Não pelo que você faz, mas pelo que Deus faz através de você. Ele já te deu as ferramentas. A pergunta é, você está pronto para usá-las? Número 2. Desmascarando o verdadeiro inimigo. Você já sentiu como se estivesse lutando uma batalha que não pode vencer, não importa o quanto tente? É frustrante, não é? Achamos que o problema é aquela pessoa que nos magoou, aquela situação injusta ou até mesmo nosso próprio passado. Mas veja o que Efésios 6:12 nos diz. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que a verdadeira batalha não é contra o que podemos ver, tocar ou apontar o dedo. Há algo mais profundo, algo invisível em jogo. E enquanto não entendermos isso, estaremos desperdiçando nossas forças lutando na direção errada. Muitas vezes, culpamos outras pessoas pelas nossas dificuldades. Pensamos, se aquela pessoa não tivesse feito isso comigo, eu estaria bem. Mas aqui está o ponto. O que você vê no natural é apenas uma manifestação do que acontece no âmbito espiritual. Lutamos com palavras, com argumentos, com ressentimentos, mas não conseguimos avançar. Por quê? Porque o inimigo que enfrentamos não é humano. É um adversário espiritual que opera nos bastidores. E se continuarmos lutando com armas humanas, estamos destinados à derrota. Agora pense nisso. O inimigo não é apenas uma força desorganizada. Efésios 6:12 também nos fala sobre principados, potestades e governadores das trevas. Isso nos mostra um sistema organizado, um inimigo com um plano estratégico para nos desanimar, desviar e nos afastar de Deus. Não é um caos aleatório, é um ataque bem planejado. Mas aqui está a boa notícia. Embora o inimigo seja astuto, você tem à sua disposição a sabedoria e o poder de Deus, que são infinitamente maiores do que qualquer estratégia maligna. Pense da seguinte maneira: é como se você estivesse em uma guerra, mas usando as ferramentas erradas. Imagine um soldado no campo de batalha tentando se defender com um pedaço de pau, enquanto o inimigo usa armas avançadas. Parece absurdo, não é? Pois bem, é exatamente isso que fazemos quando tentamos lutar batalhas espirituais com ferramentas humanas como raiva, orgulho ou rancor. Elas simplesmente não funcionam. A única forma de resistir é usando as armas que Deus nos deu, sua palavra, a oração, a fé e a justiça. E aqui vai mais um ponto importante. O inimigo não busca apenas nos destruir. Ele também quer nos manter na ignorância. Se não sabemos que estamos em uma batalha espiritual, continuamos focando nas pessoas, acreditando que elas são o problema. Você percebe o que isso significa? Toda vez que você entra em um conflito com alguém,
há uma grande chance de que esteja sendo distraído do verdadeiro inimigo. É como estar em um labirinto, lutando contra sombras, enquanto o verdadeiro problema continua operando nos bastidores. Então, como mudamos nossa perspectiva? Primeiro, reconhecendo que essa batalha não pode ser vencida com nossa própria força, mas com a ajuda de Deus. É hora de começar a orar com mais intenção, pedindo discernimento para identificar as áreas onde o inimigo está operando. É nas suas relações, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Depois de identificar essas áreas, entregue-as a Deus e permita que Ele assuma o controle. Porque deixa eu te dizer algo, a batalha já está vencida em Cristo, mas você precisa caminhar nessa vitória todos os dias. Por isso, na próxima vez que sentir que está lutando contra alguém ou algo, pare. Pergunte a si mesmo, o que está por trás disso? Essa é uma batalha espiritual? E então faça o que Efésios 6 nos instrui a fazer. Vista toda a armadura de Deus. Porque quando você entende que a sua luta não é contra carne e sangue, você muda sua estratégia. Você deixa de lutar com suas próprias forças e começa a confiar plenamente no poder do Senhor. E é nesse lugar de confiança e dependência que você encontra a verdadeira vitória. Número 3. Tomando toda a armadura. Você já percebeu que na vida existem dias que parecem uma tempestade perfeita? Aqueles momentos em que tudo se acumula. Problemas familiares, desafios no trabalho, tentações que nos atingem com força ou aquela sensação de que você não consegue mais continuar. Esses são os dias maus de que Efésios 6,13 nos fala. E deixe-me te dizer algo, não é uma questão de se eles vão chegar, mas de quando. A vida cristã não é uma caminhada sem obstáculos, é uma batalha constante. Mas aqui está a chave. Deus nunca nos deixa desamparados. Ele nos deu sua armadura para que possamos resistir e permanecer firmes, mesmo nos dias mais sombrios. Agora vamos falar sobre esses momentos de crise. Quantas vezes você já sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés? Pode ser uma notícia ruim que você não esperava, um ataque direto à sua fé ou até mesmo o peso das suas próprias dúvidas. Esses são os dias em que o inimigo aproveita para atacar com mais força. Mas aqui está o ponto importante. Não se trata de evitar o dia mau, mas de estar preparado para enfrentá-lo. Reconhecer que essas provações virão não é pessimismo, é sabedoria. E essa preparação começa com uma decisão: tomar toda a armadura de Deus. Aqui quero fazer uma pausa. O texto não diz, pegue uma parte, ou escolha o que você gosta da armadura. Diz, toda, porque se você deixar de fora uma peça, essa será a brecha por onde o inimigo irá atacar. É como um soldado que coloca o capacete, mas esquece o escudo. Sua cabeça está protegida, mas seu corpo está vulnerável. Cada elemento da armadura tem um propósito. A verdade te protege das mentiras do inimigo. A justiça guarda o seu coração. A fé é o seu escudo contra as dúvidas e a palavra de Deus é a sua espada para avançar. É um conjunto completo, projetado pelo próprio Deus para que você esteja totalmente equipado. E repare em algo mais. Efésios não apenas nos chama a resistir, mas a nos manter firmes. Você sabe o que isso significa? Não é apenas sobreviver ao dia mau, é sair de pé, de cabeça erguida, sabendo que o inimigo não conseguiu te derrotar. A firmeza não vem de nossas próprias forças, mas da convicção de que Deus está conosco. É acreditar, mesmo no meio da tempestade, que o poder dele é suficiente, que sua graça é maior do que qualquer provação. E essa firmeza também significa que não recuamos, não cedemos terreno, porque sabemos que a batalha já foi vencida em Cristo. Às vezes você pode pensar, como vou resistir a isso? É demais para mim. E honestamente você está certo. Com suas próprias forças você não pode. Mas aqui está a promessa. Deus não pede que você faça isso sozinho. Ele provê tudo o que você precisa. Sua força, sua proteção, sua direção. Você não precisa ser o mais forte nem o mais corajoso. Apenas precisa confiar que Ele é quem luta por você.
Essa confiança traz paz, mesmo nos momentos mais difíceis. É como estar em um barco no meio de uma tempestade, mas saber que o capitão nunca permitirá que ele afunde. Então, como isso funciona na prática? Comece o seu dia com oração. Antes de enfrentar o mundo, certifique-se de estar vestido com a armadura de Deus. Peça a Ele que proteja sua mente contra pensamentos negativos, que guarde seu coração da ansiedade, que te dê fé para apagar as flechas do inimigo. Faça um inventário espiritual. Há áreas na sua vida onde você se sente mais vulnerável. Talvez seja sua confiança, seus relacionamentos ou até mesmo sua própria identidade. Leve essas áreas a Deus e peça para que Ele as fortaleça com sua verdade. E por último, lembre-se disto: não tenha medo do dia mau. Sim, ele virá. Mas quando vier, você saberá que está equipado. Você tem uma armadura projetada pelo Criador do Universo, uma armadura que garante a sua vitória. Então, quando as provações chegarem, resista, permaneça firme, porque no final do dia não importa o tamanho da tempestade, o Deus que está com você é sempre maior. Número 4. A verdade e a justiça, pilares inabaláveis da armadura. Você já parou para pensar na importância da verdade em sua vida? Não falo apenas de dizer a verdade, mas de vivê-la, abraçá-la e deixá-la ser o eixo que sustenta tudo o que você faz. Em Efésios 6,14, somos chamados a estar cingidos com o cinturão da verdade. E isso não é uma metáfora qualquer. Na armadura de um soldado romano, o cinturão não era apenas um acessório, era o que mantinha tudo no lugar. Sem ele, as outras partes da armadura ficavam soltas, sem estabilidade. Assim é a verdade para o cristão. Sem ela, tudo mais fica instável. A verdade nos dá clareza, direção e, acima de tudo, liberdade. Você se lembra do que Jesus disse em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é mais do que uma frase bonita, é uma realidade espiritual. A verdade de Deus nos liberta do engano, da confusão e das mentiras que o inimigo tenta plantar em nossas mentes. Mas aqui está o desafio. Viver com honestidade diante de Deus e das pessoas nem sempre é fácil. Às vezes, enfrentamos a tentação de esconder, justificar ou distorcer as coisas. No entanto, quando somos íntegros e nos cingimos com a verdade, não deixamos espaço para que o inimigo infiltre suas mentiras. E em um mundo onde tudo parece relativo, onde dizem que cada um pode ter sua própria verdade, precisamos nos ancorar em algo absoluto. Essa âncora é a palavra de Deus. Ela é nosso guia, nossa base sólida. Nos ajuda a navegar em um mundo cheio de filosofias passageiras e modismos que vão e vêm. Quando você conhece a verdade de Deus, sabe quem você é, sabe para onde está indo e tem sabedoria para tomar decisões firmes. A verdade não é apenas um conceito, é um modo de viver alinhado ao caráter de Cristo, mas não para por aí. Também precisamos da couraça da justiça. Essa peça da armadura é crucial porque protege nossos órgãos vitais, especialmente o coração. E se você pensar bem, o coração não é apenas um órgão físico. Na Bíblia, o coração representa o que há de mais profundo em nosso ser, nossas emoções, desejos e motivações. Quando o inimigo lança seus ataques, muitas vezes ele mira diretamente no coração, tentando enchê-lo de culpa, vergonha ou desânimo. Por isso precisamos da justiça de Cristo como nossa proteção. E aqui há algo importante para entender. Não se trata da nossa justiça. Se dependêssemos de nossas próprias ações para estar protegidos, estaríamos em sérios problemas. Todos falhamos, todos cometemos erros, mas a justiça de Cristo, conquistada na cruz, é perfeita e suficiente. É como um escudo impenetrável que nos protege das acusações do inimigo. Quando ele sussurra, "Você não é digno", podemos responder, "É verdade, mas em Cristo fui justificado." No entanto, essa couraça não é apenas uma proteção passiva, também implica ação. A justiça não é um conceito abstrato, é prática. É viver uma vida de retidão,
Tomar decisões que refletem a santidade de Deus. É escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não é fácil. É tratar os outros com amor, integridade e respeito, porque entendemos que nossas ações refletem o caráter de Deus. Então, como vivemos essa verdade e essa justiça no dia a dia? Comece com uma autoavaliação honesta. Pergunte a si mesmo: há áreas em minha vida onde não fui completamente transparente? Tomei decisões que não refletem a justiça de Deus? Se a resposta for sim, não se condene. Em vez disso, leve essas áreas a Deus em oração. Peça perdão, busque sua orientação e tome passos concretos para restaurar o que for necessário. Lembre-se de que essa armadura não é algo simbólico, é real e prática. Todos os dias, ao se cingir com a verdade e vestir a couraça da justiça, você está escolhendo viver sob a proteção e o poder de Deus. Então, hoje mesmo, examine seu cinturão e sua couraça. Peça a Deus que o ajude a viver com integridade, a refletir sua justiça em tudo o que faz. Porque quando você faz isso, não está apenas protegido, está firme, preparado para qualquer coisa que o inimigo tente lançar contra você. E isso, meu amigo, é viver em vitória. Número 5. Calçados para avançar. O Evangelho da Paz como força motriz. Você já saiu de casa com o calçado errado? Sabe do que estou falando? Aqueles momentos em que percebe que o que está usando não é suficiente para o caminho à frente. Seus pés começam a doer, e cada passo se torna um lembrete constante de que você não está preparado. Agora deixe-me te dizer algo. Na vida espiritual, acontece o mesmo. Efésios 6,15 nos diz que devemos estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E isso não é apenas um detalhe poético, é uma instrução crucial para a nossa preparação diária na batalha espiritual. O calçado é o que permite que você avance com firmeza. Sem sapatos adequados, qualquer terreno complicado se torna um desafio intransponível. E na vida cristã, enfrentamos muitos terrenos difíceis, tentações, conflitos, incertezas. Mas quando você está calçado com o Evangelho da Paz, pode caminhar com segurança. Não importa se o caminho é rochoso ou se há tempestades ao redor. Essa paz que vem de Deus te estabiliza e permite que você continue avançando. É uma paz que não tropeça, uma paz que não vacila. É a certeza de que, aconteça o que acontecer, você está reconciliado com Deus e nada pode te separar do seu amor. Mas o que significa realmente essa paz? Não estamos falando de uma tranquilidade superficial, daquelas que dependem de tudo na sua vida estar em ordem. Essa paz é muito mais profunda, é a reconciliação com Deus. É saber que por meio de Jesus, seus pecados foram perdoados e seu relacionamento com o Pai foi restaurado. Essa paz interior muda tudo. Porque quando você está em paz com Deus, os conflitos externos perdem o poder sobre você. Você pode enfrentar qualquer situação, qualquer problema, com um coração firme e cheio de esperança. E aqui vem algo poderoso. Essa paz não é apenas para você, é para que você a compartilhe. Os sapatos espirituais não são estáticos, eles foram feitos para o movimento. Não se trata de ficar parado, desfrutando de sua própria paz, mas de levar essa mensagem onde ela é mais necessária. Pense em Romanos 10,15. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Você e eu somos chamados a ser portadores de esperança, a levar a reconciliação e o amor de Deus aos outros. Cada passo que você dá, cada palavra que compartilha, é uma oportunidade de semear paz em um mundo cheio de caos. Mas também há algo mais que esses sapatos espirituais fazem por nós. Eles nos dão estabilidade. O Evangelho não só te impulsiona a avançar, ele também te ancora. Quando as circunstâncias ao seu redor são como ondas tentando te desequilibrar, o Evangelho te mantém firme. Saber que você é amado, perdoado e aceito por Deus te dá uma base inabalável.
Dessa estabilidade você pode enfrentar qualquer desafio sem medo, porque sabe que sua identidade e seu destino estão seguros em Cristo. Então, como aplicamos isso na prática? Comece cada dia orando, pedindo a Deus que te calce com esse evangelho da paz. Peça a Ele sensibilidade para enxergar onde você pode levar sua mensagem e coragem para fazê-lo. Identifique os lugares na sua vida onde há conflito, seja em seus relacionamentos, no trabalho ou até mesmo nos seus pensamentos. Leve a paz de Cristo para lá. Haja com amor, responda com graça e confie que Deus está com você a cada passo. Portanto, hoje eu te pergunto, onde você precisa caminhar? Para onde Deus está te chamando a avançar? Não deixe que os terrenos difíceis te impeçam. Calce o evangelho da paz e deixe que essa reconciliação com Deus seja a força que impulsiona seus passos. Porque essa paz não apenas te protege, ela também te envia. Ela te impulsiona a ser um agente de mudança, um mensageiro de esperança. E quando você caminha com esse propósito, não há obstáculo que possa te deter. Número 6. O escudo da fé, apagando os dardos de fogo do inimigo. Você já se sentiu atacado como se pensamentos negativos e dúvidas viessem de todos os lados? Aqueles momentos em que a ansiedade, o medo ou até mesmo a culpa parecem te bombardear sem descanso. É como estar no meio de uma batalha, com flechas incendiárias voando na sua direção. Mas é exatamente aqui que Efésios 6,16 nos dá uma resposta clara e poderosa. Em todas as circunstâncias, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Este escudo não é apenas mais uma ferramenta na armadura espiritual. É a sua defesa essencial contra os ataques do inimigo. O escudo da fé não é passivo. Não é algo que você simplesmente carrega e esquece que está lá. A fé é ativa. É um refúgio que te protege quando as circunstâncias ficam difíceis. Pense em como um soldado usa seu escudo. Ele não apenas o carrega, mas o ergue para bloquear cada flecha que vem em sua direção. Assim é a fé. É a confiança nas promessas de Deus. A certeza de que não importa quantos ataques venham, a palavra dele continua sendo verdadeira. Quando o inimigo lança suas mentiras, você não é suficiente, Deus não te ouve, isso nunca vai mudar. Sua fé se interpõe e apaga essas flechas antes que elas possam te ferir. E aqui está o interessante, não se trata apenas de bloquear os ataques. Paulo diz que este escudo pode apagar os dardos de fogo. As flechas incendiárias não apenas buscam ferir, elas procuram espalhar o dano. Assim são as tentações, os pensamentos de dúvida ou o desânimo. Uma pequena faísca pode se transformar em um incêndio se não for contida a tempo. Mas a fé tem o poder de apagar essas flechas antes que se propaguem. Como? Lembrando o que Deus diz sobre você, a fidelidade dele no passado e a promessa de que nunca te deixará nem te abandonará. Porque Paulo diz, acima de tudo, porque a fé sustenta tudo. Sem ela, as outras partes da armadura perdem sua força. Você pode vestir a couraça da justiça, mas se não tiver fé na obra de Cristo, essa justiça se torna um peso. Você pode calçar os pés com o evangelho da paz, mas se não acreditar que essa paz é real, seus passos serão inseguros. A fé é a barreira frontal, o primeiro escudo que você levanta quando os ataques chegam. É como o soldado que enfrenta a batalha com confiança, porque sabe que seu escudo resistirá. Ele não se preocupa com cada flecha, porque confia na proteção que carrega. Essa fé não está em nossas próprias forças. Não é no que podemos fazer, mas no que Deus já fez. É confiar no caráter dele, no amor inabalável e no poder de Deus. Veja os testemunhos de Hebreus 11. Homens e mulheres que enfrentaram o impossível por causa de sua fé. Abraão acreditou em uma promessa que parecia absurda. Moisés desafiou Faraó, o homem mais poderoso de seu tempo. Como eles fizeram isso? Sua confiança não estava neles mesmos, mas no Deus que os chamou. Então, como você pega este escudo todos os dias? Primeiro, passando tempo com Deus.
A oração e a leitura da sua palavra fortalecem sua fé. É como nutrir um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Segundo, identifique quais são os dardos que mais te atingem. É o medo, a insegurança, o ressentimento? Leve essas áreas específicas a Deus e substitua as mentiras do inimigo pela verdade das Escrituras. Por exemplo, se o dardo é "você não é suficiente", responda com Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todos os dias, enfrente a batalha com seu escudo em alta. Não importa quão intensos sejam os ataques, lembre-se de que o escudo da fé não apenas te protege, mas também apaga o dano antes que ele te alcance. Confie que Deus é seu defensor, sua fortaleza e seu refúgio. Porque quando você caminha em fé, os dardos do inimigo perdem seu poder e você avança com coragem, sabendo que a vitória já foi garantida em Cristo. Número 7. O capacete da salvação e a espada do Espírito, protegendo a mente e atacando com a palavra. Você já parou para pensar quantas batalhas enfrentamos em nossa mente todos os dias? É como um campo de guerra constante, onde pensamentos de dúvida, medo e confusão tentam roubar nossa paz. Mas aqui está a chave. Deus nos deu uma arma poderosa para proteger nossa mente, e essa arma é o capacete da salvação. Em Efésios 6:17, Paulo nos lembra que este capacete não é apenas um símbolo, mas uma defesa crucial contra os ataques do inimigo. O capacete protege o que é mais importante, sua cabeça. Na guerra espiritual, sua mente é um alvo estratégico. Se o inimigo conseguir plantar dúvidas sobre sua salvação, ele pode te paralisar com insegurança e desânimo. Mas quando você lembra que sua salvação não depende dos seus méritos, mas da graça de Deus, algo muda. Efésios 2:8 nos diz que somos salvos pela graça, não por obras. Essa certeza te dá uma segurança que o inimigo não pode destruir. Toda vez que a dúvida sussurra, "você realmente é salvo?", você pode responder com confiança: "Deus já pagou o preço por mim." E não se trata apenas de saber disso, mas de permitir que essa verdade transforme seus pensamentos. Romanos 12:2 nos chama a renovar nossa mente. Como fazemos isso? Filtrando cada pensamento através da verdade da palavra de Deus. Quando a ansiedade te atinge, quando pensamentos de fracasso ou desespero tentam dominar você, o capacete da salvação te lembra quem você é em Cristo. Um filho amado, perdoado e com um propósito eterno. Essa verdade não só protege sua mente, mas também te enche de esperança e força para seguir em frente. Agora vamos falar sobre a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ela não é apenas uma defesa, é uma arma ofensiva. Lembra-se de quando Jesus foi tentado no deserto. Satanás o atacou com mentiras e manipulações, mas Jesus respondeu todas as vezes com as Escrituras. Está escrito, Mateus 4. A Bíblia não é apenas um livro, é a voz viva de Deus, e cada palavra tem poder para derrubar as mentiras do inimigo. Quando você enfrenta tentações ou desafios, a palavra é sua resposta. Ela não só te protege, também te dá autoridade para atacar e desmontar os planos do inimigo. Mas aqui está o detalhe. Você não pode usar uma espada que não conhece. Manusear a palavra de Deus exige que você passe tempo com ela, que a estude, que a memorize. 2 Timóteo 3,16 nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e nos equipar. Cada vez que você lê a Bíblia, está afiando sua arma, está aprendendo a usá-la para enfrentar qualquer situação. Seja para buscar direção, consolo ou força, a palavra tem uma resposta específica para você. Então, como aplicamos o capacete e a espada em nossa vida diária? Primeiro, proteja-se contra pensamentos autodestrutivos, lembrando-se de sua identidade em Cristo. Toda vez que a insegurança ou o medo tentarem dominar sua mente, declare o que Deus diz sobre você, que você é salvo, amado e protegido. Segundo, faça da palavra sua guia constante.
Memorize versículos que falem as suas áreas de luta. Se a tentação te atacar com força, responda com passagens como 1 Coríntios 10:13, que nos assegura que Deus sempre fornece uma saída. A combinação do capacete e da espada te equipa para qualquer batalha. O capacete guarda sua mente, mantendo-a firme na verdade de sua salvação, e a espada te permite avançar com coragem, derrotando mentiras e fortalecendo sua fé. Estas não são ferramentas simbólicas, são realidades espirituais que têm poder quando usadas com fé e consistência. Portanto, hoje mesmo, tome o capacete da salvação e a espada do Espírito. Proteja sua mente com a verdade de quem você é em Cristo e empunhe a palavra de Deus com autoridade. Porque nesta batalha espiritual, você não é chamado apenas para resistir, você é chamado para vencer. E com essas armas, a vitória já está garantida. Número 8. Orando em todo o tempo, a conexão constante com Deus. Você sabia que mesmo usando toda a armadura de Deus, sem oração, é como se você estivesse desconectado da fonte de poder? Pense nisso. A oração não é um extra na nossa vida espiritual, é a base. É o meio pelo qual ativamos cada parte da armadura e garantimos que não estamos lutando com nossas próprias forças. Em Efésios 6:18, Paulo nos diz que devemos orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Isso não é apenas um conselho, é um chamado para viver em uma conexão constante com Deus. Orar em todo o tempo não significa que você precisa estar de joelhos 24 horas por dia. Significa adotar uma atitude contínua de dependência e comunhão com o Senhor. É falar com Ele em cada momento do dia, enquanto você trabalha, enquanto caminha, enquanto enfrenta desafios ou até mesmo quando tudo parece estar tranquilo. Porque, sejamos honestos, é fácil lembrar de Deus nas crises, mas o que acontece naqueles momentos de calmaria? A oração constante nos mantém focados, nos ajuda a reconhecer sua presença e a depender de sua orientação em tudo. E aqui está o ponto-chave. Essa oração não é apenas falar por falar. Paulo nos diz que devemos orar no Espírito. Isso significa permitir que o Espírito Santo guie nossas palavras, nossas petições e até mesmo nossas emoções enquanto oramos. É alinhar nosso coração com a vontade de Deus, em vez de focar apenas no que queremos ou acreditamos precisar. Às vezes, nossas orações podem ser superficiais, cheias de palavras repetitivas ou sem direção. Mas quando o Espírito assume o controle, nossas orações se tornam profundas, eficazes e alinhadas com os propósitos de Deus. Já se sentiu desanimado ao orar? Como se suas palavras não estivessem chegando a lugar algum. Isso é algo que todos enfrentamos. Mas Paulo nos encoraja a perseverar. Orar nem sempre é fácil, mas é necessário. Perseverar significa não desistir, mesmo quando não vemos respostas imediatas. É como um sentinela que permanece firme em seu posto, velando por seu povo. Assim devemos ser, persistentes na oração, não apenas por nossas próprias necessidades, mas também intercedendo pelos outros. Porque deixe-me te dizer algo, quando oramos pelos outros, algo poderoso acontece. Nos unimos como corpo de Cristo, fortalecemos nossos irmãos e permitimos que Deus trabalhe tanto na vida deles quanto na nossa. E há um fruto maravilhoso que surge dessa comunicação constante com Deus. Nossa perspectiva muda. A oração regular não é apenas um meio de pedir coisas, é uma ferramenta que transforma nosso caráter. Ela abre nossos olhos para enxergar a vida do ponto de vista de Cristo. Em vez de reagirmos com medo ou frustração, aprendemos a responder com fé e confiança. Quando oramos constantemente, até as situações mais difíceis parecem diferentes, porque sabemos que Deus está no controle. Agora vamos falar sobre como tornar a oração uma parte integral da nossa rotina diária. Pode parecer complicado, mas não precisa ser. Você pode começar com coisas simples, como estabelecer momentos específicos para orar. Por exemplo, ao se levantar, antes de dormir ou durante pequenas pausas no seu dia.
Até mesmo um momento breve de gratidão ou uma súplica rápida no meio do trabalho pode fazer toda a diferença. Você também pode escrever suas orações, especialmente quando algo está pesando no seu coração. E o mais importante, seja transparente com Deus. Você não precisa de palavras sofisticadas. Ele conhece seus pensamentos, suas lutas e suas alegrias e deseja que você compartilhe tudo com ele exatamente como é. A oração é o que conecta cada parte da armadura de Deus. É o que garante que todas as áreas da sua vida estejam sob sua proteção e orientação. Sem oração, lutamos sozinhos, mas com ela, somos constantemente fortalecidos pelo seu poder. Então, faça da oração um hábito essencial. Ore em todo o tempo com confiança, com humildade e com perseverança, porque quando você faz isso, não está apenas falando com Deus, você está sendo transformado por Ele, e essa conexão constante te garante que em cada batalha, a vitória já está assegurada em Cristo. Número 9. Armas poderosas em Deus, derrubando fortalezas com autoridade espiritual. Você já se sentiu como se estivesse lutando contra algo grande demais, como um muro invisível que você não consegue atravessar? É frustrante, não é? Nós nos esforçamos, tentamos soluções humanas, elaboramos estratégias, mas nada parece funcionar. É aqui que entra o poder de 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Deixe-me te dizer algo. Você não está lutando sozinho, e muito menos com armas fracas. As armas que Deus coloca em suas mãos têm o poder de derrubar qualquer obstáculo, até mesmo aquelas fortalezas que parecem indestrutíveis. Essas armas não são carnais, não funcionam como ferramentas humanas. Não são argumentos, discussões ou força bruta. Elas são espirituais, projetadas para uma batalha que vai além do visível. Quando tentamos enfrentar um problema espiritual com métodos humanos, é como tentar derrubar um muro com um alfinete. Simplesmente não funciona. Mas as armas que Deus nos dá, como a oração, a fé, sua palavra e o respaldo do Espírito Santo, são poderosas porque estão fundamentadas em sua autoridade. Elas não são apenas metáforas bonitas, são ferramentas reais, com um poder tão transformador que podem mudar sua vida e o ambiente ao seu redor. O poder de Deus não é simbólico, não é algo abstrato, é concreto e produz resultados tangíveis. Quando você ora com fé, alinhando-se com a vontade de Deus, coisas incríveis começam a acontecer. As correntes que te prendem, sejam internas ou externas, começam a se romper. Aqueles padrões de pecado, medos que pareciam insuperáveis ou pensamentos de derrota que te faziam sentir incapaz, começam a ruir. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem o poder de renovar sua mente, como diz Romanos 12, 2. Essa renovação é como um martelo que atinge repetidamente até que o muro finalmente caia. Mas as fortalezas não estão apenas dentro de nós. Também as vemos no mundo ao nosso redor. Sistemas de pensamento, injustiças, culturas que se opõem ao conhecimento de Deus. É aqui que nossas armas espirituais se tornam ferramentas de impacto. Não fomos chamados apenas para sermos livres, mas para sermos agentes de mudança em nosso ambiente. Quando você declara a verdade de Deus sobre sua família, seu trabalho, sua comunidade, está usando essas armas para derrubar fortalezas externas. E você não faz isso com suas próprias forças, mas com a autoridade que Cristo te deu. Agora, quero que você se pergunte, quais são essas fortalezas na sua vida? Talvez sejam medos que te paralisam, mentiras que você acreditou durante anos, ou áreas onde sente que nunca conseguirá avançar. Identificá-las é o primeiro passo, porque se você não reconhece o muro, nunca saberá por onde começar a derrubá-lo. Depois de identificá-las, leve essas áreas a Deus em oração. Você não precisa fazer isso sozinho. Declare o que a Escritura diz sobre essas situações. Se você se sente insuficiente, lembre-se de Filipenses 4:13.
tudo posso naquele que me fortalece. Se o medo te domina, declare 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse processo não é instantâneo, mas é eficaz. Toda vez que você usa as armas espirituais, está enfraquecendo o muro. Pode ser que você não veja a mudança imediata, mas tenha certeza de que no mundo espiritual algo está acontecendo. Persevere, não desista, porque o Deus que luta por você não perde batalhas. E aqui está o melhor. Essas mesmas armas que destroem suas fortalezas também te equipam para ajudar outros a derrubar as deles. É um ciclo de vitória que começa com você, mas se estende para aqueles ao seu redor. Hoje, quero te encorajar a pegar essas armas com confiança. Elas não foram feitas para serem admiradas, mas para serem usadas. A oração, a palavra, a fé, o poder do Espírito Santo, tudo isso está à sua disposição. Use-as com a certeza de que em Deus não há fortaleza que possa resistir. Ele te deu autoridade para derrubar o que parecia impossível. Então levante-se, pegue essas ferramentas e comece a caminhar em direção à liberdade e à vitória. Porque com Deus, essas fortalezas não têm futuro diante do seu poder. Número 10. Mantenha-se alerta, vigilância e resistência contra o leão que ruge. Você já ouviu aquele rugido na sua mente que diz que você não é suficiente, que nunca vai mudar ou que Deus não está com você? Esse rugido não é por acaso. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos claramente advertidos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando a quem devorar. Este versículo não é apenas um lembrete, é um alerta de emergência. Estamos em uma batalha e o inimigo não joga limpo. Ele não quer apenas te incomodar ou desanimar. O objetivo dele é te devorar, destruir sua fé, sua esperança e sua relação com Deus. A imagem do leão que ruge é intencional. Um leão faminto não para até encontrar sua presa. Ele é astuto, silencioso e oportunista. Satanás age da mesma forma, esperando momentos de fraqueza, distração ou complacência. Quantas vezes você já baixou a guarda, achando que tudo estava bem, só para perceber que um pequeno descuido se transformou em uma grande queda? É isso que ele busca: aproveitar qualquer brecha na sua armadura. Por isso, Pedro nos chama a sermos sóbrios e vigilantes. Não podemos nos dar ao luxo de viver distraídos espiritualmente. A sobriedade mencionada aqui não se refere apenas a evitar excessos físicos, como álcool ou prazeres que nos desviam, mas também a manter nossa mente clara e nosso espírito atento. Às vezes, as maiores distrações não são coisas ruins, mas coisas que parecem inofensivas, mas consomem nosso tempo e atenção. Redes sociais, preocupações desnecessárias ou até relacionamentos tóxicos. Tudo o que obscurece seu discernimento te coloca em perigo. Mas quando você está sóbrio espiritualmente, consegue discernir os movimentos do inimigo. Consegue perceber quando ele tenta se infiltrar com mentiras ou tentações e pode responder com a verdade de Deus. Ser vigilante significa estar acordado, atento. Um vigia que dorme no seu turno coloca todo o acampamento em risco. Da mesma forma, se baixamos a guarda na nossa vida espiritual, abrimos a porta para o inimigo. E aqui está o detalhe: vigiar não é viver com medo, mas com propósito. Não estamos sozinhos nessa batalha. Temos a autoridade de Cristo que nos apoia. Ele já nos deu tudo o que precisamos para resistir. Mas resistir não é algo passivo. Não é sentar e esperar o inimigo se cansar. Resistir é enfrentá-lo com firmeza, usando a palavra de Deus, a oração e nossa fé como armas. Lembra-se de quando Jesus foi tentado no deserto? Satanás tentou atacá-lo com mentiras e promessas falsas, mas Jesus resistiu declarando: está escrito. Cada resposta foi baseada nas Escrituras. Essa mesma autoridade está disponível para nós. Toda vez que o inimigo ruge na sua mente, você pode responder com as promessas de Deus.
Quando ele diz que você não tem valor, você pode declarar: fui criado à imagem de Deus. Quando ele tenta encher você de medo, proclame: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Resista firme na fé, sabendo que você não luta sozinho. Mas a vigilância e a resistência também exigem comunidade. Cercar-se de outros cristãos que te encorajem, corrijam e orem com você é fundamental. Não fomos criados para lutar sozinhos. A comunidade é um presente de Deus para nos fortalecermos uns aos outros. Então, avalie seus hábitos. O que te distrai de buscar a Deus? Quais atitudes você precisa ajustar para manter sua mente clara? Talvez seja a hora de desligar aquela série, limitar as distrações ou passar mais tempo em oração. Talvez você precise de uma conversa sincera com alguém que possa te ajudar a permanecer firme. O diabo anda como um leão que ruge, mas não se esqueça de algo importante. Ele apenas parece poderoso. Em Cristo, você já tem a vitória. O rugido dele não pode se comparar à voz do seu Criador. Se você permanecer sóbrio, vigilante e firme na fé, não há poder que possa te derrubar. Então não tenha medo. Mantenha-se alerta, porque o Deus que te chamou é fiel. Ele te dará a força para resistir, o discernimento para identificar os ataques e a vitória para caminhar com confiança. Ouviu aquele rugido? Lembre-se, você não está sozinho. Deus luta por você. Número 11. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo, a chave para que ele fuja. Você já se perguntou por que às vezes parece tão difícil vencer as tentações ou as lutas espirituais? Tiago capítulo 4, versículo 7, nos dá uma resposta clara e poderosa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui encontramos duas ações fundamentais que devem caminhar juntas: sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Não se trata apenas de enfrentar o inimigo, mas de fazer isso a partir de um lugar de total rendição ao Senhor. Essa é a chave para a vitória. Sujeitar-se a Deus não significa perder liberdade. Pelo contrário, significa alinhar-se com a sua vontade perfeita, aquela que nos dá paz, direção e propósito. No entanto, para muitos, a palavra sujeitar-se soa pesada, até mesmo intimidante. Pensamos que significa abrir mão de tudo o que queremos, mas, na verdade, sujeitar-se a Deus é confiar que o plano dele é muito melhor do que o nosso. É um ato de humildade que diz: Deus, eu não consigo sozinho, preciso de ti. E aqui está o mais belo. Quando você se rende à autoridade dele, abre as portas para que o seu poder haja em sua vida. Isso não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que não somos autossuficientes e que com nossas próprias forças não podemos vencer essa batalha espiritual. O problema é que muitas vezes queremos resistir ao diabo sem primeiro nos sujeitarmos a Deus. Tentamos lutar com nossas próprias estratégias, confiando em nossa força de vontade, e acabamos exaustos e derrotados. Esse é o efeito do orgulho, nos faz acreditar que podemos sozinhos. Mas a verdade é que precisamos depender completamente de Deus. Quando reconhecemos nossas limitações humanas e buscamos a força dele, o inimigo começa a perder terreno. Porque o diabo não teme os seus esforços, mas ele treme diante do poder de Deus agindo em você quando você se sujeita a ele. E aqui está a outra parte do versículo: resistir ao diabo. O que isso significa? Resistir não é fugir nem ignorá-lo. É firmar-se na fé, confiando na autoridade de Cristo para enfrentá-lo. Lembra-se de quando Jesus foi tentado no deserto? Ele não fugiu, mas também não entrou em um longo diálogo com Satanás. Simplesmente declarou a palavra: está escrito. Essa é também a nossa estratégia. Sempre que o inimigo tentar semear dúvidas, medos ou tentações em sua vida, responda com as Escrituras. Quando ele disser que você não vale nada, declare que você é filho de Deus, amado e aceito por ele. Quando sussurrar que você não conseguirá vencer, lembre-se de Filipenses, capítulo 4, versículo 13.
Tudo posso naquele que me fortalece. E o mais surpreendente é esta promessa: e ele fugirá de vós. O diabo não pode resistir a um crente que está sujeito a Deus e firme na fé. É claro que ele pode persistir por um tempo, mas não prevalecerá. A derrota dele está garantida porque Jesus já venceu na cruz. Sua resistência, respaldada pela autoridade de Cristo, o obriga a recuar. Não porque você seja forte, mas porque o poder de Deus em você é imbatível. Por isso, não desanime se parecer que a batalha está demorando mais do que o esperado. Persevere, mantenha-se firme. Cada momento de resistência é um passo em direção à vitória. Então, como vivemos isso no dia a dia? Comece cada manhã se sujeitando a Deus em oração. Entregue seus planos, preocupações e sua vontade. Diga: Senhor, quero andar sob a tua direção hoje. E quando enfrentar uma tentação ou um ataque do inimigo, não fique em silêncio. Fale a palavra de Deus com autoridade. Lembre-se de quem você é em Cristo e resista com coragem. Cerque-se de outros cristãos que possam te encorajar e orar com você. A comunidade é uma poderosa fortaleza quando as lutas espirituais se intensificam. A vitória começa quando você decide viver sob a autoridade de Deus. Ele não pede perfeição, apenas disposição. E quando você faz isso, algo incrível acontece. O inimigo foge. Então não tenha medo. Você tem as ferramentas, a promessa e o apoio de um Deus que nunca perde. Sujeite-se a Ele, resista com firmeza e veja o diabo recuar. Porque em Cristo você já tem a vitória. Número 12. Desfaça-se das trevas e vista-se de luz. A urgência de viver em santidade. Você já sentiu que está vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? Que pode adiar decisões importantes, porque afinal sempre haverá um amanhã. Mas deixe-me dizer algo: a Bíblia nos chama a despertar. Em Romanos 13, versículo 12, Paulo nos diz: a noite está quase acabando, o dia está chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Este é um chamado urgente. Não é uma sugestão, é um convite para agir agora, para não esperar mais para viver na luz que Deus nos deu. Quando Paulo fala da noite, ele está se referindo àquele estado de vida sem Deus, um lugar onde as trevas, o pecado, os maus hábitos, as distrações dominam. Mas então ele menciona que o dia está próximo, e isso muda tudo. O dia representa a vinda do Senhor, o momento em que a luz dele será completa e as trevas não terão mais poder. Se sabemos que esse dia está tão próximo, como podemos continuar vivendo como se nada tivesse mudado? Não podemos nos acomodar em nossa velha forma de vida. É tempo de deixar para trás tudo o que não agrada a Deus, de abandonar hábitos, pensamentos e atitudes que nos mantêm presos à escuridão. E como fazemos isso? Paulo usa uma imagem muito prática: vestir-se. Pense nisso. Todas as manhãs, você veste roupas para enfrentar o dia. Da mesma forma, Paulo nos convida a tirar as obras das trevas, como se fossem roupas velhas e desconfortáveis, e a nos vestir com as armas da luz. Vestir-se de santidade não é uma questão de aparência, é uma mudança profunda que começa de dentro para fora. Não significa perfeição, mas rendição. É dizer a Deus todos os dias: Senhor, toma minha vida e faz a tua vontade em mim. Mas isso não é apenas um ato simbólico, implica ação. Desfazer-se das trevas é identificar aquelas áreas em nossa vida onde estamos comprometidos com coisas que não refletem Cristo. Há hábitos que estão te afastando de Deus? Talvez sejam atitudes de raiva, palavras que ferem ou até prioridades equivocadas que te distraem do que realmente importa. Desfazer-se dessas coisas nem sempre é fácil, mas é necessário. E não se trata apenas de deixar algo para trás, também envolve abraçar algo novo. Vestir-se com as armas da luz significa viver ativamente na verdade, na justiça, na fé e no amor. Estas são as ferramentas que nos fortalecem para brilhar em um mundo cheio de escuridão.
Viver na luz não é apenas para o nosso benefício, é também um testemunho para os outros. Quando permitimos que a luz de Cristo brilhe através de nós, nossas vidas se tornam uma mensagem viva. As pessoas ao nosso redor veem a mudança, percebem a diferença. E isso fala sobre algo maior, algo verdadeiro, algo que vale a pena. Cada ato de amor, cada decisão justa, cada palavra de esperança é uma faísca de luz que anuncia que o dia do Senhor está próximo. Então, o que podemos fazer hoje para desfazer-nos das trevas e vestir-nos de luz? Comece refletindo sobre sua vida. Há coisas que você sabe que não agradam a Deus, talvez algo que você esteja justificando ou ignorando. Entregue isso a Ele. Peça ajuda para deixar isso para trás. Depois, busque substituir essas coisas por algo que reflita a luz dele. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra e ao serviço aos outros com amor. Faça dessas ações um hábito diário, porque cada pequeno passo na luz fortalece o seu caminhar com Deus. A noite está terminando. Não podemos continuar vivendo como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Este é o momento de decidir. Viver na luz não só transforma sua vida, mas também te prepara para o dia em que o reino de Deus será completo. Então não espere mais. Desfaça-se das trevas, vista-se com as armas da luz e caminhe com a certeza de que está vivendo como um filho de Deus, brilhando em um mundo que tanto precisa disso. Número 13. A armadura de fé, amor e esperança, vencendo cada dia com sobriedade. Você já refletiu sobre o que significa ser filho da luz? Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, somos chamados filhos do dia e instruídos a viver com sobriedade, revestidos com a couraça da fé e do amor, e com o capacete da esperança da salvação. Isso não é apenas um convite, é uma declaração de identidade. Somos chamados a andar na luz, refletindo a clareza e a verdade de Deus em cada aspecto de nossas vidas. Mas o que realmente significa viver como filhos do dia? Viver na luz significa clareza. Não há espaço para confusão espiritual ou para distrações que nos afastem do nosso propósito. Quando estamos na luz, conseguimos enxergar claramente quem somos, quem é Deus e qual é o nosso destino. A sobriedade mencionada por Paulo não se refere apenas a evitar excessos físicos, mas a estarmos alertas, focados e com os pés firmes na nossa fé. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com distrações e caos, essa sobriedade nos ancora. É ela que nos ajuda a discernir entre o que é temporário e o que é eterno, entre o que importa e o que não tem valor. Agora, observe como Paulo descreve a armadura que devemos vestir: fé e amor como couraça, e esperança como capacete. Essas três virtudes não são apenas palavras bonitas, são ferramentas práticas e poderosas que nos protegem e nos sustentam. A fé nos conecta à verdade de Deus. É ela que nos permite acreditar nas promessas dele, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. É como um escudo que bloqueia as flechas da dúvida, do medo e da incerteza. Mas a fé sozinha não é suficiente. Também precisamos do amor. O amor é o que impulsiona nossas ações. É o que nos leva a olhar além de nós mesmos, a servir, a perdoar, a estender graça, mesmo quando não é fácil. E esse amor não pode ser produzido por nossa própria força. Ele vem de Deus. Quando deixamos que o amor dele encha nosso coração, nossas palavras e nossas ações, não apenas nos protegemos, mas também brilhamos em um mundo cheio de egoísmo e divisão. Esse amor, combinado com a fé, forma uma couraça que protege nosso coração de feridas, ressentimentos e desânimos. Mas Paulo não para por aí. Ele também menciona o capacete da esperança da salvação. Por que esperança como capacete? Porque protege nossa mente, nossa perspectiva. A esperança nos lembra que, independentemente do que enfrentamos hoje, nosso futuro em Cristo está garantido. Quando o desespero tenta obscurecer nossa visão, a esperança nos devolve o foco. Ela nos diz: isso é temporário.
Sua vitória está garantida em Jesus. Ter essa perspectiva eterna nos ajuda a perseverar, a enfrentar as provas com ânimo e a não perder a alegria, mesmo em meio às dificuldades. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Primeiro, exercite sua fé, converse com Deus, ore com a expectativa de que Ele ouve e responde. Encha sua mente com a palavra dEle, lembrando-se de quem Ele é e do que prometeu. Segundo, pratique o amor. Busque maneiras concretas de servir sua família, sua igreja ou sua comunidade. Pode ser algo tão simples como ouvir alguém que precisa ou ajudar sem esperar nada em troca. Terceiro, agarre-se à esperança. Quando enfrentar momentos difíceis, foque na fidelidade de Deus no passado e nas promessas dele para o futuro. Lembre-se de que seu presente não define seu destino. Deus já o garantiu. Viver como filho da luz não é apenas um chamado à santidade pessoal. É um convite para ser um testemunho vivo para os outros. Quando você caminha com fé, amor e esperança, as pessoas percebem. Elas enxergam algo diferente em você, algo que as atrai, porque todos anseiam por essa luz. Então decida hoje refletir Cristo em todas as áreas da sua vida. Deixe sua fé ser forte, seu amor ser visível e sua esperança ser inabalável. Porque ao viver dessa maneira, mostramos ao mundo que não somos da noite, mas do dia. Somos filhos da luz e nossas vidas brilham com a glória de Deus. Número 14. Deus, o guerreiro justo, couraça de justiça e capacete da salvação. Você já parou para pensar em como Deus luta por você? Em Isaías 59, versículo 17, encontramos uma imagem impressionante, o próprio Deus se vestindo como um guerreiro. O texto diz: "Pois vestiu-se de justiça como uma couraça, e colocou na cabeça o capacete da salvação." Isso não é apenas poesia, é uma declaração poderosa sobre quem Deus é e como Ele age. Ele não observa de longe. Ele é um guerreiro justo que entra na batalha pelo seu povo, vestindo-se de justiça e salvação para demonstrar que seu poder prevalece sobre toda injustiça e opressão. A couraça de justiça que Deus veste não é apenas um símbolo, é uma ação. Ele não apenas declara justiça, ele age com justiça. Pense em todas as vezes na Bíblia em que o mal parecia ter a última palavra, mas então Deus interveio. Quando os israelitas estavam encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, Deus abriu o mar e os libertou. Quando os justos clamam, Ele responde. A justiça de Deus não é passiva, ela é ativa, poderosa, implacável. E não importa quão escura seja a noite, a luz da sua justiça sempre triunfa. E então temos o capacete da salvação. Ele não é apenas um acessório, é a garantia de que Deus protege o que há de mais importante: nossa mente, nossa esperança, nossa eternidade. O capacete simboliza a salvação que Ele provê. Uma salvação que não depende de nós, mas da sua graça. Esse trecho não apenas destaca o que Deus faz, mas revela quem Ele é. Deus é a nossa salvação. E essa imagem em Isaías também nos aponta para Cristo, que trouxe essa salvação ao seu cumprimento final. Jesus não apenas nos salvou do pecado, Ele nos deu uma segurança eterna que ninguém pode tirar. Mas aqui está o que mais me impressiona. Não somos apenas chamados a admirar Deus como guerreiro, mas a imitá-lo. Como cristãos, somos chamados a refletir sua justiça em nossas vidas. Isso significa que não podemos ficar calados diante da injustiça. Ser justo não é apenas um conceito teórico, é algo prático. Como você trata as pessoas? Você defende aqueles que não podem se defender? Você vive de uma forma que reflete a verdade e o amor de Deus? A justiça divina não é apenas punição para o mal, é restauração, é bondade em ação. É enxergar uma necessidade e responder com compaixão. E o capacete da salvação também nos pertence. Quando confiamos em Cristo, essa salvação não é apenas um conceito distante, é uma realidade presente. Ela nos protege do desânimo, da culpa e das mentiras do inimigo que tentam nos fazer acreditar que não somos dignos. Toda vez que as dúvidas tentam te atacar,
O capacete da salvação te lembra que o seu destino está garantido em Cristo. Não importa o que você enfrente, você pode descansar na certeza de que Deus é o seu defensor, o seu protetor e o seu salvador. Então, como podemos viver isso no dia a dia? Comece com pequenas ações. Busque justiça ao seu redor. Talvez isso signifique ser honesto no trabalho, mesmo quando ninguém mais é. Ou talvez signifique mostrar compaixão para alguém que está passando por um momento difícil, sem julgá-lo. Também significa descansar na salvação de Deus. Quando as provações te sobrecarregarem, quando pensamentos negativos tentarem te dominar, lembre-se de quem luta por você. Deus não perde batalhas. Ele já venceu a guerra e você está sob a sua proteção. Isaías 59, versículo 17, não é apenas um texto para admirar, é um convite para agir e confiar. Deus, o guerreiro justo, já entrou na batalha por você. Ele veste a couraça de justiça para mostrar que o mal não tem a palavra final e o capacete da salvação para garantir que o seu futuro está seguro nele. Agora você e eu somos chamados a refletir esse caráter, a viver com justiça e a descansar na salvação que ele nos oferece. Então, agradeça hoje por sua fidelidade e permita que sua justiça e salvação sejam visíveis em cada decisão que você tomar. Porque, quando você faz isso, está demonstrando ao mundo que o Deus guerreiro ainda luta por seu povo e que sua luz nunca será apagada. Número 15. Força direta de Deus, dependência total para a vitória. Você já se sentiu sem forças, enfrentando algo tão grande que parecia impossível de vencer? Em Salmos 18, versículo 39, Davi diz algo que muda completamente nossa perspectiva. Pois me cingiste de força para a batalha, submeteste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Aqui não há espaço para mal-entendidos. A força de Davi não vinha dele mesmo, mas diretamente de Deus. Isso nos mostra uma verdade fundamental. A vitória em qualquer batalha, física ou espiritual, depende totalmente da força que vem de Deus. Davi entendia que sem Deus, ele não tinha nada. Cada batalha que enfrentou, desde Golias até as guerras como rei, foi um lembrete de sua dependência absoluta do Senhor. Este salmo não é apenas um poema, é uma declaração de gratidão e reconhecimento de que tudo o que alcançou foi porque Deus lhe deu as forças necessárias. E aqui está o ponto importante: essa força não é algo abstrato, é real, tangível e está disponível para você e para mim hoje. Mas para recebê-la, precisamos de algo crucial: humildade. Se confiarmos em nossa própria capacidade, em nosso orgulho, nos expomos à derrota. A humildade, por outro lado, abre o caminho para que Deus opere em nós. Dependência não é algo que ocorre apenas em momentos críticos, é um estilo de vida. Davi não buscava a Deus apenas quando estava em apuros, ele vivia em comunhão constante com o Senhor. Essa relação diária foi o que o preparou para enfrentar gigantes e exércitos. Quantas vezes tentamos lutar nossas próprias batalhas com nossas forças, apenas para perceber que não é suficiente? Deus nos convida a buscá-lo sempre. Não apenas para nos dar forças, mas para nos guiar com sua estratégia divina. Porque há algo que devemos lembrar. Não se trata apenas de ter força, mas de saber como usá-la, e isso só aprendemos em sua presença. Agora pense na segunda parte do versículo: submeteste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Davi sabia que não era ele quem derrotava seus inimigos, era Deus agindo em seu favor. Essa declaração não é arrogância, é gratidão. Davi não estava celebrando sua própria vitória, mas a intervenção divina. Mesmo nas situações que parecem impossíveis, quando as forças opositoras parecem imensas, Deus tem o poder de subjugá-las, e quando Ele faz isso, não é para que nos gloriemos, mas para que seu nome seja exaltado. Cada vitória que Deus nos concede deve nos levar ao louvor. Veja como Davi responde. Ele compõe um salmo para expressar sua gratidão. E o que isso faz? Fortalece sua fé e a de todos que o escutam.
Um coração agradecido permanece sensível à voz de Deus. Como respondemos quando Deus nos dá a vitória? Nós o louvamos? Compartilhamos suas obras com os outros? Porque quando fazemos isso, não apenas fortalecemos nossa fé, mas também encorajamos outros a confiarem nele. Agora permita-me te perguntar, em quais áreas da sua vida você precisa da força de Deus hoje? Talvez seja na sua família, no trabalho ou em uma luta interna que parece não ter fim. Seja o que for, quero te encorajar a levar isso a Deus. Ore de forma específica, entregando cada detalhe a Ele. Reconheça que você não pode fazer isso sozinho e peça para que Ele te encha com sua força. E quando você vir a intervenção dele, não fique calado. Testemunhe, compartilhe o que ele fez. Sua história pode ser o encorajamento que alguém precisa para buscar a Deus. Este salmo nos lembra que a verdadeira força vem de Deus. Ele não apenas nos capacita para lutar, mas também se encarrega de subjugar nossos adversários. Não importa o tamanho do obstáculo. Quando caminhamos em obediência e dependência, seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, hoje, reconheça sua necessidade, renda-se diante dele e permita que sua força te sustente. Porque com Deus lutando ao seu lado, não há inimigo que possa resistir. Número 16. Sabedoria e proteção, Deus como escudo para os íntegros. Você já refletiu sobre o quão prático é viver com a sabedoria de Deus? Provérbios 2, versículo 7 nos diz: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham com integridade. Aqui não estamos falando de uma sabedoria abstrata ou filosófica, mas de uma sabedoria prática, direta, que influencia as decisões que tomamos todos os dias. É o tipo de sabedoria que permite discernir entre o que parece bom e o que realmente é bom, ajudando-nos a caminhar com segurança em um mundo cheio de armadilhas e enganos. Deus concede essa sabedoria àqueles que têm um coração disposto a ouvir, aprender e seguir seus caminhos. Não é necessário ser perfeito para recebê-la, mas é fundamental ser sincero. Um coração íntegro não é um coração sem erros, mas sim aquele que busca agradar a Deus em todos os aspectos da vida. Quando você se aproxima dele com humildade e honestidade, pedindo direção, ele não apenas ouve, mas também abre os seus olhos para a verdade. E essa verdade guia não apenas os grandes momentos da vida, mas também as pequenas decisões que enfrentamos diariamente. Essa sabedoria saudável que Deus nos dá também tem um propósito protetor. Ele não apenas nos ensina como caminhar, ele também se torna o nosso escudo. Um escudo não elimina os ataques, mas os desvia. Da mesma forma, a presença de Deus não significa que nunca enfrentaremos provações ou tentações, mas garante que estaremos protegidos contra os danos eternos que essas coisas podem causar. Sempre que você enfrenta uma decisão difícil, um conflito ou uma tentação, essa sabedoria e essa proteção estão disponíveis para ajudá-lo a permanecer firme. No entanto, há um requisito importante: integridade. Caminhar com retidão não se trata apenas de comportamentos externos, mas de uma condição do coração. Quando vivemos com integridade, alinhamos nossas ações com nossa fé. Isso significa ser honesto, transparente e evitar qualquer forma de engano ou duplicidade. Por que isso é tão importante? Porque quando vivemos de maneira reta, deixamos menos espaço para que o inimigo ataque nossas vidas. Não há lugar para culpa, vergonha ou acusações quando você caminha na verdade. E aqui está o aspecto maravilhoso deste versículo. Essa integridade, esse esforço para viver com retidão, você não faz sozinho. Deus está com você em cada passo, fornecendo a sabedoria de que você precisa e agindo como sua defesa. Sua proteção não é apenas espiritual, também é moral e emocional. Quando você escolhe fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, está construindo um escudo que o separa das consequências destrutivas do pecado e da desobediência.
Então, como você pode aplicar essa sabedoria e proteção na sua vida diária? Tudo começa com a palavra de Deus. Reserve um tempo todos os dias para ler a Bíblia, não como um ritual, mas como uma busca ativa por direção. Peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente, mostrando como os ensinamentos das Escrituras se aplicam às decisões que você está enfrentando hoje. E depois, viva com transparência. Não tente justificar ações que você sabe que não agradam a Deus. Em vez disso, tome decisões que reflitam seu compromisso com Ele, mesmo que pareçam pequenas. E aqui está algo mais. Quando você vive dessa forma, torna-se um exemplo para os outros. A sabedoria e a proteção de Deus não beneficiam apenas você. Elas também são um testemunho para aqueles ao seu redor. Suas ações, suas palavras, sua maneira de enfrentar as dificuldades podem inspirar outras pessoas a buscar a Deus, a caminhar em retidão e a experimentar sua proteção. Por isso, decida hoje viver de acordo com Provérbios 2:7. Busque a sabedoria de Deus com um coração íntegro e permita que Ele seja seu escudo. Não importa o que você enfrente, a sabedoria e a proteção dele estão disponíveis para você. E enquanto você caminha em retidão, lembre-se de que não está sozinho. O Deus que concede sabedoria e age como escudo está com você, guiando-o, fortalecendo-o e protegendo-o a cada passo. Confie nele e viva com a segurança de que você está sob seus cuidados perfeitos. Ao longo de cada uma dessas 16 sessões, percorremos juntos um caminho que revela a amplitude e a profundidade da armadura de Deus. Desde a certeza de sua força onipotente, passando pela necessidade de andar na verdade e na justiça, até a importância da fé, do amor e da esperança, vimos como cada peça se encaixa de forma perfeita e indivisível para te equipar diante das adversidades diárias. Você descobriu que a batalha não se vence com seus próprios recursos, mas com o respaldo do poder divino. A couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias do Evangelho da paz e o capacete da salvação não são meros adornos simbólicos, mas instrumentos para viver com coragem e visão clara, mesmo em meio a um ambiente difícil. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração constante se combinam como armas ofensivas que te permitem avançar e resistir aos ataques do inimigo. Cada um desses princípios, se aplicado com perseverança, te conduzirá a experimentar essa vida de vitória prometida nas Escrituras. O convite para sujeitar-se a Deus e resistir firmemente ao diabo está presente em todo esse ensinamento. Não se trata de triunfar por mérito próprio, mas de se colocar sob a mão poderosa do Senhor, recebendo sua direção e seu apoio a cada passo. É um chamado para viver com intensidade, abandonar as trevas e brilhar com as armas da luz, descansar na esperança segura da salvação e ser um reflexo da justiça divina em todo lugar. Agora que você conheceu e refletiu sobre essas verdades, te encorajo a não deixá-las apenas na teoria. Vista-se todos os dias com essa armadura e verá como suas batalhas ganham um novo significado. Confie na força divina que te sustenta e descubra que até mesmo os obstáculos que antes pareciam impossíveis podem ser vencidos com a fé colocada no Deus, que tudo pode. Lembre-se de que sua história não termina com essas palavras ou com este vídeo. Você faz parte de um plano maior, chamado para ser luz em meio à escuridão e para compartilhar essa mensagem com aqueles que ainda não conhecem o poder da armadura de Deus. Continue edificando sua vida sobre a palavra, a oração e a comunhão com outros cristãos. E para selar esse aprendizado, te convido a fazer a seguinte oração ou declaração. Pai Celestial, hoje decido me revestir com a tua armadura. Dependo do teu poder, abraço a tua verdade e creio que contigo todo obstáculo pode ser vencido. Leva-me a viver cada dia na tua vitória e que minha vida seja um testemunho do teu amor e da tua força. Amém.
Faça dessas palavras seu compromisso contínuo e compartilhe seu testemunho de vitória para inspirar outros. Continue avançando, confiando na cobertura divina que sempre te acompanha. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.